Pessoal, Bom, a nossa ideia é a gente falar um pouquinho sobre quartos infantis, né? E aí, nada melhor do que a gente estar no quarto dos nossos pequenos para poder a gente mostrar as soluções que a gente colocou. E o legal é que nós temos dois perfis totalmente diferentes. Aqui eu tenho o Cauã com 7 anos, quase 8, que já é quase um pré-adolescente, né? Já tem uma é, mentalidade naquele nível lá em cima, que a gente está acostumado com as crianças de hoje. E Francine com ainda bebezinha, né? Júlia, com 3 aninhos. é uma mocinha já. Mas o quarto ainda é o perfil de bebezinho, né? Que você ainda não Então, mudou. o bebezinho, tô fazendo, vamos dizer, o upgrade de bebezinha para mocinha. E aí eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu vim para essa casa. Porque Cauã, quando a gente mudou para cá, ele já estava com quase 4. Então, quando eu vim para cá, eu saí totalmente do perfil de quarto de bebê que eu tinha no apartamento e já fui para um quarto já que desse para acompanhar ele por um longo tempo. E aí aquela coisa, a gente vai mudando a temática. Comecei com um dinossauro, depois foi pro super-herói, agora é uma mistura de games, enfim, aquela coisa toda que ele é fissurado em tudo que é relacionado a games. E aí, assim, né, o que acaba facilitando um pouco também a nossa vida com relação à decoração, porque a gente não fica muito É? preso a um tema Então, específico. olha, não tem muito tema, porque assim, quando eu montei o de bebê, mesmo a parte de decoração de bebê, era mais ligada à princesinha, meio assim, e depois eu fui mudando, aí a gente vai mudando com criança, eles estão na fase, com 1 ano gosta de galinha pintadinha, aí depois começa a gostar de não sei o quê, agora ela gosta de tudo quanto é coisa. E aí a gente não tem muito um tema, eu prefiro deixar meio que neutro, e aí os próprios brinquedos que de alguma maneira vão decorando. Então essa já é uma dica. Aproveitar as coisas das crianças para decorar. Quando ela ainda era bebê, eu tinha um monte de coisa, tinha cada urso lindo aqui no quarto, que agora tá tudo guardado dentro do guarda-roupa. Esperando para quando minha cunhada tiver neném, eu adaptar para ela. Né, se for menino, a gente tem jeito de arrumar. Mas agora, a decoração em si, eu tirei as coisas dos nichos, vamos dizer, decorativas, ficou uma coisinha ou outra, e entrou o quê? Os livrinhos, que na verdade os livrinhos eu já comprava desde a gravidez, então, assim, os livrinhos de criança, porque livro, como a gente já mostrou até essa semana nos stories, um acessório que ajuda muito na decoração, que você pode usar ele em pé, pode dar altura, né? Pode fazer várias coisas. E aí, os livrinhos, caixinha, coisa que a gente realmente usa. Inclusive, vou dar uma dica de uma caixinha que é uma coisa simples, mas menina, quem é mãe de menina sabe a quantidade de acessório que menina tem. É um negócio de doido. E aí, olha só, não tem esse problema. você não tem. Tá vendo essa caixinha aqui? É caixinha de que você compra em loja para botar a embalagem de presente. Uhum. Baratinha. E aí fica os arquinhos Tem dela. muitas caixas de presente mais rígidas, né? Que acabam sendo um enfeite realmente. Elas podem muito bem ser usadas para decoração. É. E aqui também tem uma caixa que você que deu, ó. Ah, verdade. Eu dei ela de aniversário, eu acho, né? Que Eu acho que eu essa dei é a ela de divisão. aniversário. Ah, essas caixas são lindas. Isso é arte da minha mãe. Então, Minha mãe é, adora fazer essas coisas. E aí, minha filha, a gente aproveita. é, isso aí. E aí, a decoração em si, a gente vai adaptando, né? Por exemplo, então os livrinhos. Eu vou virar a câmera que eu acho que fica mais fácil. Tá, mostra aí Rapidinho. o quarto de Júlia e depois eu mostro aqui o de Cauã. Vai lá. Isso. Ó, eu fiz vamos botar uma espécie de stand. Vamos começar. O quarto dela, antes, era só isso aqui, só esse guarda-roupa enorme que é o meu guarda-roupa. E aí, eu até mudei o lado de abrir a porta, porque a porta do quarto abria para cá. Deixa eu chegar mais para rapidinho. Fica um pouco mais A porta distante abria. do meu quarto. Isso. Que aí essa porta abria ao contrário. Aí eu troquei. Pra não quebrar a parede, eu fiz esse detalhezinho aqui com essa luminária, tá vendo? E Aham. aí, o que eu fiz?
peguei e joguei essa estantezinha ao lado da janela. Uhum. Aí ali fica o nicho da TV. Essa TV era para ficar fixada no painel lá. Uhum. Mas como ela encaixou certinho e o pé dela, assim, deu certinho, o que eu fiz? Eu deixei ela solta, porque ela é Smart TV e às vezes a gente viaja, vai para casa de alguém e tal, aí eu carrego ela porque ela é levinha. É uma beleza, né? Aí eu fiz esse detalhe aqui no gesso, no tom rosa, porque realmente a menina ama rosa, a minha é apaixonada em rosa. E aqui na parede, se vocês verem, é adesivo, não é um papel de parede. Aí, ó, soluções aí diversificadas, né, e mais em conta para poder a gente fazer um efeito bonito na parede. Isso. Então, assim, eu fui, fixei... Se você não falasse, não daria para saber, tá? Porque tá tão alinhadinha, tão perfeitinha a colocação das nuvens, que parece sim ser um papel de parede. Vou acender a fita de LED. E aí tem a fitinha de LED ali atrás. Deixa eu falar, deu um trabalhão para colar essas nuvens milimetricamente, porque eu sou chata, meu marido é pior que eu. Aí, gente, foi uma doideira. A gente pegou, prendeu nylon na parede toda, fazendo tipo uma espécie de uma grade. Uhum. E fomos para ficar certinho. Mas deu bastante trabalho. Eu tava com um barrigão já tava assim, cansada. Aquela parte que a gente já tá sem fôlego pra nada. Isso, eu acho que a gente levou mais de 2 horas para colar. Porque você olha e parece assim, é muito rapidinho. Se você for colar aleatório, vamos dizer, sem estar milimetricamente medido, gente, rapidinho mesmo. Mas eu desenhei no AutoCAD, coisa de arquiteto, né? Eu desenhei no AutoCAD. Deixa eu ver a distância que eu quero cada nuvem. Isso. E aí ficou perfeito. Mas que dá trabalho. Valeu a pena. Foram 2 horas, mas já tá aí há quantos anos? 3 anos já tá 3 anos e meio. Até mais um pouquinho, porque eu colei antes, né? Então, e bem mais econômico do que um papel de parede. E eu não comprei papel de parede, não foi pela questão só de economia, foi porque eu não achava o tom do cinza. E aí, quando eu achava, as nuvens eram muito grandes e eu não gostava. Então, para facilitar, bom dia, Renata. Para facilitar, eu resolvi comprar. Eu pensei na época. Assim, às vezes a gente quer uma coisa, a gente sabe o que a gente quer, mas às vezes a gente não encontra do jeito que a gente quer pronto, né? Então, a gente tem que partir para fazer. Isso. Aí eu fiquei assim, será que eu vou achar a nuvem pronta em adesivo? Na época, né? Hoje em dia você acha qualquer coisa em adesivo. Na época eu cheguei a pensar, se eu não achasse, de cortar com papel contact. Nossa. Eu cheguei a pensar, porque eu não sabia se eu ia achar. Assim, não tinha essa facilidade de... Assim, claro que tinha facilidade na internet há 4 anos atrás, vamos dizer. Mas não era tão difundido essa questão de adesivo assim na parede, pequenininho como é hoje, que hoje já virou uma febre. Ainda era Mas aí era mais novidade. Aí eu fui e achei. Eu falei, ai, graças a Deus. Aí consegui botar. Mas assim, deu trabalhinho para ficar perfeito. Hoje é tendência no quarto da Vic Justus. Ih, que chique, hein? Aí, tá vendo? A gente lançou tendência há muitos anos atrás, ó. Ó. Tá vendo? Enfim, não, mas não é isso, não é que a gente lança tendência, é que, na verdade, assim, né, a gente tem que estar sempre antenado nas coisas que vão surgindo, porque, na verdade, é isso que faz o diferencial do nosso trabalho, né? A gente estar ligado no que está vindo de novidade, o que pode vir a ser tendência ou não, e a gente ir aplicando nos projetos para que a gente tenha projetos exclusivos e diferenciados. Na verdade, essa é a tática, a estratégia que a gente usa, né? Não é questão de procurar inovar, né? Procurar inovar, criar coisas que sejam a cara daquela pessoa para o seu projeto não ficar igual de todo mundo, né? Então, assim, a ideia é mais ou menos essa. Vai mostrando a parte que eu vou mostrar daqui a pouco mais um pouquinho, senão vou entregar tudo de vez. Bom, o quarto de Caon, diferente do de Júlia, é bem espaçoso.
porque é aquela coisa, né? São opostos. Francine mora em apartamento, eu já moro numa casa que foi construída por mim, então eu já fiz os cômodos maiores. Meu terreno é praticamente toda a minha casa, então os cômodos realmente ficaram mais amplos. É aquela coisa, desejo de arquiteto, a gente vai construir, bicho, vamos fazer do jeito que a gente quer, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer do jeito que eu queria. Então eu fiz uma suíte para ele quando a gente fez a casa, e aí, enfim, o quarto ficou bem grande. Inicialmente, a gente colocou a cama de solteiro, né? Porque eu acho que agora não tem necessidade de uma cama de casal, senão a criança fica muito espaçosa. Já é espaçosa por natureza, você já bota uma criança na cama de casal só de azul, e ninguém segura pro resto da vida. Mas aqui tem ponto para futuramente, quando ficar na fase da adolescência, o meu marido, a família dele, dos homens, são muito grandes, tendem a crescer muito. E aí, meu marido tem primo de 2 metros de altura. Então, eu não duvido que Cauã vai levar nessa fase, não, porque já tá aqui em mim com 7. Eu não sei se é a internet minha ou se é a internet sua. Mas quando você tá falando, tá travando pra mim. Tá travando? Deixa eu só olhar aqui, peraí. Tá, vê se você tá conectado na rede certa. Tá. Tá, e tá no modo avião. Pessoal, dá um feedback aí, se estiver travando para todo mundo, eu tento mudar aqui a conexão. Pode ser isso também, né? A gente nunca sabe. Eu também não sei se, às vezes, a minha que tá ruim também, não sei. Aqui tá normal, então tá. Então tá bom. Então vamos continuar. E aí, Cauã já tá aqui em mim, então eu sei que vai ser do perfil dos grandes lá da família dele, né? Então, assim, eu tenho espaço no quarto para eu trocar essa cama e botar uma cama maior. E aí, logo que eu mudei, eu ainda vim com os móveis de apartamento. Só que o mobiliário modulado eu já fiz de forma que ficasse, ó, por muitos anos. É aquela coisa que a gente não fica refazendo. Então, deixa eu virar aqui a posição. Eu tenho espaço para andar no quarto. Ali eu fiz um armário de 2 portas, diferente de você, aqui é só para ele, né? A gente não tem essa dificuldade. Aí eu fui emendando com uma bancada de estudo. E aí o que eu fiz, né? Quando eu vim, ele ainda era pequenininho. Ele tinha uma mesinha, uma segunda mesinha, que ficava até aqui nesse cantinho, mais baixinha. Era aquelas mesinhas redondinhas, de galinha pintadinha, aquela coisa toda. E aí as atividades que ele fazia nessa época... nessa mesinha, tá? Porque eu não fiz aquela questão que a gente já tem usado muito hoje, né, nos nossos projetos, de ir nivelando a altura conforme a criança for crescendo. Mas eu preferi não fazer isso na época, tá? Até porque ali é a janela do quarto dele, então eu não queria muito esse risco de subir em janela, nada disso. Então eu tinha uma segunda mesinha aqui, baixinha, para poder ele fazer as coisas que ele queria em cima de mesa. E usei esses nichos do lado de cá para decoração. Deixa eu contar na posição certa. Para decoração. E aí é o que você falou, né? A decoração dele é basicamente brinquedo. Lá em cima eu deixei algumas coisas de bebê, que eu gosto de ter aqui na mão. Decoração funcional, né? Criança não tem jeito, criança brinca. A gente faz a decoração virar uma decoração funcional. Exato. Exatamente. Acompanhando o gosto deles, né? Que vai mudando a cada idade, né? Aí eu fui fazendo uma escala de decoração conforme ele foi crescendo. Aquilo lá, ó, batizado, aí logo o bebezinho um pouquinho maior, aqui já um pouquinho maiorzinho na época da última Copa, e aqui já os Pokémons, que já até saiu da fase do Pokémon já, mas ainda tem muito brinquedo, aí eu deixei aqui. E por fim as medalhas, as milhares de medalhas que adoro colecionar. Opa! Adoro um pouquinho a câmera, que não tá dando para ver direito. Adora colecionar essas medalhas que vai ganhando e aí vai participando A gente incentiva ele a participar de eventos esportivos, essa coisa toda, então eu fiz aqui esse cantinho para poder pendurar. E para finalizar em termos de móvel, eu fiz esse rack, né, entre aspas, o painel da TV com essa gavetão aqui que é para colocar os livros. Enfim, eu não vou nem abrir porque é uma bagunça que só Deus. Essa gaveta aqui. Essa parte de abrir gaveta, nós não estamos trabalhando ainda não, fala. É que a gente está mostrando a realidade, mas não precisa dessa parte não. Nem tanto, né? Pelo amor de Deus. Nem tanto.
E aí, assim, né, o que eu fiz de diferente que futuramente eu posso mexer? Essa parede, esse tijolinho, ele é tecido, né? Então, inicialmente vim Inclusive, pra foi cá, ela que botou, né? e aí, Foi você que colou, inclusive. eu que colei, né? A arte todo mundo sabe aí que eu pego minha bota a mão e faço. E aí, com a ajuda da minha mãe, eu vim aqui e colei esse paredão, essas duas paredes, para poder dar um efeito diferente na decoração. E aí eu finalizei, que na época ele estava me pedindo muito, com esses quadros que eu fiz lá com a Raquel na Otto, personalizado nos temas que ele queria. Ele escolheu os temas de jogo que ele queria, e aí eu busquei as imagens, ele aprovou, porque é assim, né, minha filha? Aqui participam junto. Ele aprovou e mandei fazer. E aí, assim, né, o que você falou, a mesinha de cabeceira, o que eu tenho basicamente, né? Livrinho, que faz parte da decoração, o bonequinho dele. Vamos ver direito. Aí, agora sim. Aí eu botei assim, ó, esse banquinho, não fiz muita mesinha de cabeceira, porque como eu penso em mudar a cama, eu não quis fazer nada fixo desse lado. Comprei esse banquinho, na verdade é um banquinho mesmo, e botei ela como uma mesinha de cabeceira, com a luminária. Ele escolheu essa luminária, teve um dia que me deixou louca. Te contar. Me deixou louca. Mamãe, eu quero um abajur pro meu quarto. Eu, misericórdia, onde que eu vou achar um abajur para uma criança, meu Deus? Porque assim, você pergunta de abajur, todo mundo vê aquele abajur de cúpula, de quarto de menina. Eu falei, meu Deus do céu. Tem uma luminária mais diferente, né? A de Júlia e de Anjinha. Um abajur de cúpula aqui. Não, não combina. Não combina. E aí, minha filha, depois de levar um bom tempo rodando, acheiessazinha aqui, que é formato de Lego, que ele adorou, nem assim, era muito o que eu queria, mas funcionou, resolveu. E aí ele tem o abajur dele. Tem muita coisa assim, né? A Imaginário. Tem muita coisa diferente nesse sentido, assim, para procurar coisas com formatos diferentes, né? Lá tem muitas coisinhas. É a ansiedade da criança, né? Que pede uma coisa que é para ontem. E aí você, é aquela coisa que você falou, você achar exatamente o que você quer na hora que você quer, é um problema. Ainda mais aqui na nossa cidade, né? Que a gente não tem tudo na mão. É desse jeito. Deixa eu mostrar aqui a de Júlia. Tá aqui. Ó, é um anjinho, tá vendo? Ah, sim. O que acontece? O menino não é difícil de achar. Eu tive dificuldade para achar, pelo menos aqui na cidade. Na internet é fácil, mas aqui na cidade, para ter na mão, eu tive dificuldade. A questão de cama para a Júlia ainda é o berço que virou mini cama. Conseguem ver? E aí, ela também é uma criança grande para a idade dela e daqui a pouco eu vou ter que trocar por cama mesmo, porque eu achei que esse mini cama ainda fosse render mais tempo. Mas ela é bem grandinha. Meu marido também é alto, né? Então ela é bem grandinha. E aí, ela é do tipo que se mexe a noite inteira. Então eu preciso manter essas coisinhas de berço ainda. Verdade. Aqui do lado. Essas coisinhas de proteção. Por mais que a caminha seja aberta aqui do lado, vocês conseguem ver, ó. Você teria essa abertura aqui. Mas ela cai. Ela é terrível. Ela cai, às vezes, se deixar, uma vez ela caiu por cima disso, aquilo ali. Então, assim, ela é nesse nível. Ela não sossega, não. Aí, os quadrinhos eu fiz desde a gravidez. Ó. Os quadrinhos fui eu que fiz no Corel. Imprimi e mandei fazer. Porque, na época, eu também estava com dificuldade de achar como eu queria. Não conhecia a Raquel ainda. Então, para eu comprar, tinha que comprar na internet, o frete estava ficando meio caro. Eu falei assim, quer saber, eu sei fazer isso, vou fazer. Então, vamos lá, botar uma mão na massa. Isso. E aí, aquela coisa, aí, a questão... quarto de criança não tem muito mistério. É o que a gente sempre fala para os nossos clientes, porque assim, né, escolar de quarto de criança a gente já está há muito tempo, que eu vou te dizer. Brota projeto infantil aqui, que é uma beleza. A gente faz muito projeto infantil, muito. Não tem muito mistério, mas tem alguns detalhes, né? Da gente fazer um quarto que seja funcional. Existem as fases de transição, então, se é o bebezinho, a gente faz um quarto mais para o bebezinho. Hoje a gente tem a facilidade da marcenaria,
que a gente consegue já fazer um quarto de bebezinho pronto para evoluir, Francine é econômica mesmo, minha filha, ó. Mas assim que é bom, gente. A gente tem que ser econômico mesmo. Eu acho que eu sou assim, ó, em coisas que eu sei que vai durar, e que eu quero que tenha qualidade. Por exemplo, esse berço de Júlia aqui foi bem caro, tá? Porque ele é de madeira mesmo. Ele aqueles berços que a gente encontra de MDF, dá para comprar uns 3 ou 4 daquele. Uhum. Tipo assim, os móveis também, eu fiz tudo de qualidade, com MDF, de qualidade com marceneiro, muito bom. Então, assim, são coisas que eu prezo por muita qualidade. Agora, quadro foi econômico, mas olha só, o preço que eu gastei para fazer aquele ali, o de Raquel, é mais ou menos o mesmo preço, mas eu não conhecia a Raquel, então, assim, né? Então, a gente tenta fazer, até porque eu sou do time que adora botar a mão na massa, Elane também. Então, a gente vai, pega e faz o que tiver ao nosso alcance, vamos dizer assim, a gente pega e faz. Até Exatamente. isso aqui, gente, eu que fiz. Olha, cadê? O Jota. Eu fiz para botar na coisa de maternidade, na porta da maternidade, peguei e coloquei ali. Ó. Essas coisas de artesanato, que depende de uma meticulosidade muito grande, eu confesso que eu não levo jeito, tá? Eu não tenho paciência. Mas eu tenho a minha mãe, que é extremamente talentosa e que adora fazer. Então, eu não tenho problema. Mãe eu quero isso. Aí lá como material ela faz. Mas, assim, as coisas mais brutas, como papel de parede, tecido, de botar, e coisa que eu vejo resultado rápido. Por exemplo, eu vou reformar meu quarto. Já encomendei a cabeceira para poder o mesmo colar. Eu tô querendo pintar, porque é uma coisa que eu faço rápido. E aí, enfim, a cabeceira da minha cama fui eu que fiz. Coisas que eu vejo resultado rápido, eu pego a mão mesmo e faço. Adoro fazer. Tenho prazer. Hoje eu queria ter mais tempo para fazer mais coisa. Mas confesso que eu não tenho. E aí eu vou me virando como posso. Aí eu como pronto. Mas sou da mesma linha sua. Eu acho que a gente tem que gastar no que a gente precisa investir para ficar mais tempo. Agora, o que não é uma coisa duradoura, não é uma coisa que a gente vai levar por muito tempo, a gente tem que realmente buscar alternativas. Não é só dizer assim, vou pagar barato. Não é isso. É a gente buscar alternativas que a gente consiga o visual que a gente quer, numa qualidade razoável, dependendo do que você está colocando, claro, que cada coisa vai variar muito em relação à qualidade. E, por exemplo, às vezes é uma coisa que você vai ficar muito pouco tempo, você não precisa comprar uma coisa de super qualidade. Agora, se é uma coisa que vai durar mais tempo, você vai avaliando e vai mensurando o valor, é aquela coisa que a gente fala do preço e do valor, né? O valor que a gente dá para cada coisa e a gente ir ajustando. Por exemplo, esse banquinho, na época, eu nem comprei para botar no quarto dele. Eu comprei para poder colocar na minha área externa. E aí, quando eu botei, porque quando eu vim para cá, eu não era essa cama, ainda era outra. Era uma cama babá que eu usei por um tempo. E aí, quando eu fui mudar e começar a decorar do jeitinho que ele queria, que ele foi me pedindo, eu falei assim, poxa, aquele banquinho que tá lá fora vai servir, porque até que eu nem usava muito ele lá fora. Eu botei na época da mudança, que você vai arrumando, botando as coisinhas no lugar, né? Mas depois vi que ele tava lá no canto, que ninguém tava usando, porque não perdeu um pouco a funcionalidade, porque eu já tinha outra mesa, aquela coisa toda. Então, vai lá, busquei e trouxe pra cá, e aqui funcionou super bem. Né? Mesinha lateral, a gente consegue realmente fazer várias coisas de mesinha lateral, de apoio lateral, né? Porque, na verdade, é apoio lateral, que é qualquer coisa que você coloca do lado da cama que sirva de apoio, vamos dizer assim. Então, aqui antes, do lado da cama de Júlia, eu tinha a poltrona, que eu comprei uma poltrona linda. Comprei até lá na FEMAC, Júnior tava, não sei se tá aí ainda. Linda, que não é com cara de poltrona de amamentação, porque eu não queria aqueles trambolhões, porque sinceramente, que as poltronas de amamentação, gente, só se seu quarto for muito clássico para ficar legal aquele trambolhão, né? Aquilo ali não era o estilo do quarto, e aí eu comprei uma coisa bem mais moderninha. Agora, o que eu fiz? Eu tirei a poltrona aqui do quarto e joguei lá para minha sala. E aí, uma cadeira que eu tinha no meu quarto, daquelas transparentes que eu vou mostrar que tá aqui,
eu joguei agora pro quarto de Júlia, porque eu ainda deixo ele do lado dela. Ela tinha uma mesinha lateral de vidro, só que quando ela começou a andar, eu tive que tirar, porque eu não tenho condição de deixar coisa de vidro no quarto de criança, né? Então, eu já mandei fazer, quando estiver pronta eu vou mostrar para vocês uma escrivaninha linda que eu desenhei para o quarto de Júlia, que eu vou botar nesse cantinho aqui, que o nosso serralheiro amigo Maurício tá fazendo. E aí essa cadeira, tá vendo? Eu já vou botar a escrivaninha aqui e vou virar a cadeira para a escrivaninha. Aqui do lado também tem outra dica, que são cestos para colocar brinquedos. Esses cestos são super úteis, porque assim, a criança quer brincar, quer levar para a sala, quer levar para não sei onde, carrega o cesto, bota os brinquedos ali, fica arrumado, fica bonitinho o quarto, e acabou a brincadeira, a gente já ensina a guardar, né? Então, assim, a gente tem que ir pensando nesses casos todinho. E aí, por enquanto, ela tá estudando... Termina. Ela tá estudando nessas mesinhas, ó. Era que eu tinha que... Mas aí, semana que vem, as coisas já vão mudar por aqui. Essa estratégia de brinquedo, eu já fiz dentro do próprio armário, porque como o armário é só dele, e aí eu fiz assim, eu vou abrir porque tá organizadinho, até conferi antes de começar a live. Olha, muito bem. Você tá muito longe. Eu queria que mostrasse, acho que tá muito longe. Peraí. Desse lado de cá, menina, não tem tanta coisa, e eu não sou do tipo consumista, tá? Vou ser muito sincera. Então lá em cima eu botei roupa de cama. Aqui são as roupas de inverno que ele usa muito pouco, e as bolsas, aquelas bolsinhas que a gente carrega, vai para casa da avó, vai para casa da Dinda, vai viajar, vai para praia. Eu deixei as mochilas penduradas lá no cabideiro, porque é uma coisa que a gente usa com pouca frequência. As roupinhas dobradas, como as roupas ainda são pequenas, a gente tem essa possibilidade. Eu coloquei as roupas dobradas aqui, e as de pendurar eu botei bem ao alcance da mão dele. Então ele hoje já acorda, já pega a roupa dele, ele consegue ter, porque se eu botasse lá em cima ele não ia alcançar, né, por muito tempo. E como eu fiz um armário que fosse funcional por muito tempo, né, ele lá não iria alcançar. Então eu inverti. A parte que futuramente vai ser um calceiro, ou as roupas que vai usar com menos frequência, porque ele vai crescer, vai ficar mais fácil pegar em cima, né, eu botei hoje para as roupas pequenas, e lá embaixo estão os sapatos, porque você vê que as roupas são tão pequenininhas ainda que nem chegam lá embaixo, né, então dá para colocar os sapatos. E aí nessa outra porta, eu fiz a parte da bagunça dos brinquedos. Hoje então, menino não tem tanta coisa igual menino. Hoje tem pouco brinquedo, tá? Porque eu já cheguei a situação disso aqui que eu não enxergava o fundo do armário. Só que Cauã é uma criança que é muito eletrônico. Então, eu só fui eliminando. E aí aqui embaixo vai ficar o gaveteiro depois, para poder... Que é onde guarda a roupa íntima, né? E aquelas roupinhas que a gente tem que guardar em gaveta. Mas aí eu fiz essa questão do cesto, eu fiz dentro do próprio armário. Que é aquela coisa que você falou, né? Juntou, guarda tudo aí dentro, depois de vez em quando você vem ali e organiza. E aí, assim, pra mim foi muito prático e muito útil, tá? Pra ser muito sincera. Como eu tenho esse espaço, né, disponível, pra mim, resolveu, funcionou super bem. Com certeza. Eu também, um dia que eu for tiver minha casa, eu também vou fazer assim, porque fica melhor. Mas aí, quando tiver minha casa, já vai ter menos brinquedo, acredito, porque eles vão crescendo, acho que eles já vão reduzindo a quantidade de brinquedo, porque Júlia é uma brinquedada, e ela ainda reza de noite, fica pedindo brinquedo para Papai do Céu. Fala, filho, Papai do Céu não é Papai Noel. Mas ela ainda brinca, né? Brinca, ela brinca muito. Cauã, na verdade, ele nunca teve muito... Peraí só um cadinho que eu fiz uma besteira aqui. Cauã nunca teve muito essa questão do brincar, entendeu? Então, para brincar, eu tinha que brincar junto com ele, ou então ter coleguinhas para brincar com ele. Cauã nunca brincou sozinho, nunca gostou de brincar sozinho. Então, isso que meio que incentivou ele a partir para o eletrônico, fora o nosso histórico todo aqui, né? Enfim, quem conhece a gente mais de perto sabe como é que a gente é com o eletrônico. Deixa eu só olhar aqui os comentários, rapidinho. Lili falou que Francine é do tipo gente como a gente. Não é só Francine não, tá, gente? Eu também sou. Também sou. Dani falando que ela cometeu um erro na época, que foi comprar logo uma cama box junto com o berço.
Por um lado, ganhou muito espaço para guardar coisas, mas hoje eu gostaria de fazer uma cama tipo bicama com rampa. Pois é, a gente às vezes fica naquela ansiedade de querer botar tudo, né, quando é bebezinho, e aí às vezes é bom a gente ter esse freio de não botar tudo porque a gente muda de ideia. Eu, na época, já foi o contrário, né? Quando eu mudei para cá, eu queria fazer uma parede de escalada, eu queria fazer uma cama que ele pudesse fazer circuito, mas aí no final das contas, eu falei, quer saber, não vou gastar com nada dessas coisas não, porque não vai usar nada. Enfim, deixa quieto, né? Eu acho que tem mais comentário. Camila falou que ela comprou uma cama baú quando estava grávida. Hoje, peraí. Hoje me arrependo. Sonho com uma cama montessoriana. A questão do montessoriano é bem legal para estimular, né, a criança, de você estar com tudo na mão. Mas isso varia muito também do perfil de cada criança, tá, gente? Vamos ser muito sinceros. Se você tem esse estilo na sua casa, né, eu acho que se você tem esse estilo na sua casa, você tem esse hábito, aí é legal. Agora, se você não tem, não faz muita diferença, porque a criança, ela se estimula com o que a gente coloca para ela, né? Vamos ser muito sinceros, né? A Dani falando que quando ela pensa no montessoriano, ela desiste por causa da poeira. A poeira tá em tudo quanto é lugar, gente. Varre a poeira, levanta. Não tem muito o que fazer, não. Essa questão de poeira. Né? E a Nath falando o que a gente acha mesmo. As necessidades vão mudando. E aí a gente tem que ir adaptando e ajustando, né? Verdade, Dani botou no elefante branco também, exatamente, Dani, é exatamente isso. Elefante branco, né? O berço já é. Por isso que eu quis comprar um berço que virava mini cama para ele durar muito mais tempo. E aí também, um berço bom, de qualidade, madeira, etc., ele vai ficar para um monte de criança da família, né? Os próximos que vierem, não meu, mas da minha cunhada, se animar ter mais, e amigos, né, que depois forem precisando, é um berço que eu sei que vai ficar na família por muito tempo. Então, a gente gasta uma vez, usa, sei lá, 4 anos, que eu acho que ano que vem, não sei se ainda vai dar a Júlia ali naquele berço, a gente vai precisar guardar e comprar uma cama, mas eu também acho que eu não compraria uma cama montessoriana, porque eu sei que Júlia vai cair. Eu preciso ser uma cama que tenha gradezinha dos lados. Tudo bem que montessoriana dá para botar, mas eu acho que não é tão fácil de fixar. E aí, eu quero uma cama que já vai ser cama dela por muito tempo. De repente, eu já compro até uma cama maior. Não sei, a gente vai pensando. Não é de casal, mas é uma cama viúva, de repente, não sei. Isso vai depender. Mas, né, a gente vai avaliando e tentando sempre pensar justamente nesses quesitos. Em como fazer aquele quarto durar mais tempo. Eu fiz aqui na época a cômoda, que era trocador também, quis fazer uma cômoda bem grande, vou mostrar aqui, vou até virar a câmera que fica melhor. Quis fazer bem grande, tem 1,60 m aqui, é bem grande. Por quê? E fiz esse armáriozinho em cima para completar, olha. Por que eu quis fazer assim? Aqui é o guarda-roupa todo de Júlia. Entendeu? Aquele guarda-roupa grande ali é o meu. Então eu precisava de espaço. Não tinha muito o que fazer, eu precisei. E então, aí eu vou mostrar os apartamentos pequenos que a gente tem hoje, né? Isso aí. E aí vai ficar aqui por um bom tempo, até eu precisar ir para uma casa, ter como ir para uma casa. Mas por enquanto, não tem muito para onde fugir. Eu não tenho como tirar essa cômoda e adaptar para essa outra coisa. Não dá. Não tem espaço aqui para isso, porque a pessoa que tem muita roupa. Então, e a gente quer também nessa roupa, todas essas coisas que a gente tem e às vezes não tem onde colocar. No meu quarto, o guarda-roupa que tem no meu quarto é do meu marido e a roupa de cama. Então a gente tem essas outras coisas para guardar. E eu gosto de que tudo fique no lugar certo. Pode até não estar aquele brinco de organização perfeito que Simone, personal organizer, arrumou. Mas está tudo no lugar, pelo menos, né? Que deveria estar. A Camila falou... É o contrário, Dani, né? Júlia que divide o quarto comigo, não. É o Júlia que entrou no quarto que já é meu guarda-roupa. Tem isso também, né? A Camila falando que ela está numa fase de que tem que ter as coisas... O filho está na fase que tem que ter as coisas na mão, né? Para poder facilitar.
Mas você não precisa adotar exatamente o estilo montessoriano para você ter as coisas na mão. Você pode colocar, né, como a Francine fez, botar cestos, você pode botar prateleiras baixas para você organizar as coisas, que a criança brinca, para que esteja ao alcance, porque é mais fácil, aqui, né? Júlia, fica tudo aqui a mão dela, ó. Sim. Os brinquedinhos, a mesinha que vai ser substituída. Maurício acabou de entrar aí na live, Maurício. Que tá fazendo nossas coisas. Ó, tá tudo ao alcance dela, tá vendo? Camila. Ó, os brinquedos estão todos fáceis dela alcançar. Inclusive a gaveta, que ela tá naquela fase que ela quer mudar a roupa sozinha. Então ela pega, abre a gaveta, de repente quando eu olho, Júlia tá com uma roupa nada com nada que ela pegou e colocou sozinha, minha filha. Eu tô sofrendo com essa questão aqui em casa. Uhum. Aí ela perguntou se que a gente acha de fazer uma galeria com quadros infantis. Cara, é super bacana. Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mesmo que eu fiz, né? Quando eu me mudei para cá, que era outra cama, era aquela cama babá que tem uma guarda mais alta, eu comprei 8 quadrinhos desse aqui, ó. Eram 8. Ainda são, né? Aí coloquei lá e fiz essa composição de 8 quadrinhos menores que preencheu bem a parede na época. Com eu mudar essa cama mais baixa, que não tem guarda, nada disso, me surgiu a necessidade de botar quadros maiores para preencher melhor. E aí, eu vou jogar fora os quadrinhos? Não. Botei 4 aqui, e os outros 4 eu botei lá no banheiro dele. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, eu botei aqui, em cima do vaso. Então, ajudou na composição, tá fazendo a linkagem lá com a decoração do quarto, né? E aí a gente bota aqui, futuramente a gente tira também e bota outra coisa. Mas, e eu sou muito a favor de não furar revestimento, gente. Então tá tudo preso com fita dupla face. Eu tenho pânico de furar revestimento. Olha aqui, esse aqui é um quadrinho que eu fiz junto com os outros, mas que eu já fiz para botar aqui. Às vezes eu vou mudando a decoração, porque eu sou uma pessoa que enjoo das coisas, né? Eu mudo as coisas de lugar, mas eu fiz esse quadrinho para botar apoiado mesmo, para ser para botar no fundo de nicho, em cima de prateleira, aqui em cima desse móvel que era o trocador, e aí eu arrumei as coisinhas dela. Então, assim, a gente tem que ir se adaptando, né? Isso aí. É bem por aí. Outra coisa que eu queria falar é a questão da cor dos móveis. Às vezes a gente fica muito assim, quarto de bebê, vamos fazer tudo branquinho. E aí, dependendo das cores, fica faltando aconchego naquele quarto. Fica aquela sensação de tudo muito branco. Então, assim, as cores quentes, como a gente já ensinou, trazem aconchego para o quarto. Então, eu quis botar um amadeirado, porque esse guarda-roupa aqui já é um paredão branco, né, que eu fiz. E aí eu joguei amadeirado em alguns detalhes. Então, são dentro do nicho, na cama, né, que já é. Aqui, essa cômoda que eu desenhei, eu fiz a parte de baixo e a parte de cima no amadeirado. E esse móvel ali que tem um detalhe com as portas amadeiradas e o nicho também amadeirado. Aí, no caso de Elaine, é branco com amarelo, né? Não, aqui ele é um cinza clarinho. Aqui ele é bem clarinho mesmo, não chega a ser branco, não. Ele é um cinza bem clarinho. E aí tem os nichos amarelos. Teve alguém que me perguntou aqui se eu comprei os nichos prontos. Não, eu fiz de modulado com a mesma... Fez o quarto todo. Toda essa parede que eu mostrei aqui de armários para vocês, né, que vem desde o guarda-roupa até a televisão, são fixos e de loja de modulado. E aí eu fiz só o detalhe do painel da TV no marrom escuro. Agora, hoje a gente tem muito o artifício do tamponamento, né, Fran? Que a gente até colocou no projeto do Theo, que a gente vai mostrar nessa semana no nosso feed. O projeto do Theo eu fiz quando ainda éramos separadas, o quartinho de bebê dele. E aí, na época, eu fiz ele branco com verde, né, quando estava para nascer. E aí, agora a gente vai fazer um upgrade, né, a evolução, que ele já está chegando nos seus 4 anos, como a Júlia. São as fases que a gente normalmente começa a mudar o quarto. E aí eu sugeri, a gente, né, que aí agora a gente já está junto, a gente sugeriu a Nath a fazer o tamponamento. É um armário todo branco, onde a gente vai mudar basicamente a casca dele, vai colocar uma nova casca
num outro tom, né? A gente vai fugir do branco, botar o titânio, que é aquele bege clarinho, e mudar as portas para botar o madeirado. Então, é uma forma muito econômica da gente mudar o guarda-roupa sem mudar propriamente dito, sem você ter que jogar tudo fora e fazer um armário todo novo, né? Porque, assim, a caixa é a mesma, que é o que você gasta mais, é o que tem maior volume de material, né? Tem todas as ferragens de gaveta, toda a parte de cabideiro, essas coisas todas que são os que encarecem os modulados, né? A parte de ferragem, a gente vai manter tudo e vai mudar só a estrutura externa. Então, foi uma ótima forma de economizar nesse processo de mudança que a gente gosta de fazer, mas que nem sempre é tão possível de ser feito, né? E aí, o que você falou, aí depois você pode mudar a porta do quarto de Júlia, só muda a porta. Pronto, já dá outro. Ou trocar a porta, ou até adesivar, se você quiser ser mais econômica, né? Tem a opção de adesivar também. Só aconselho contratar um profissional, que a gente chama até de envelopar, dependendo, né? Você pode até comprar o adesivo, se você não quiser comprar aqui, pode comprar na internet, mas é uma coisa que se ficar mal feito, vai ficar mal feito para sempre, assim, ou por muitos anos. Então, é um dinheiro que a gente aconselha. O adesivo de parede, por exemplo, é uma coisa maleável, você consegue colar sozinha, você consegue soltar porque é com cola branca, é bem mais fácil, mas o adesivo, quando começa a criar aquela bolha, adesivo é muito complicado. Na verdade, é super complicado, tá? Eu vou te dizer assim, porque eu tentei fazer uma vez uma aplicação de adesivo e nem era uma parede inteira. Era um adesivo grande, tá? Mas que era um desenho que eu queria estampar. E eu não acertei. Ó, as paredes aqui de casa com tecido, fui eu que coloquei. E você olha, você não vê emenda, você não vê imperfeição. Agora, adesivo é muito difícil de aplicar. Eu não me arrisco a botar adesivo. Tá? Eu adesivo, nem adesivo e nem papel. Porque o papel, ele, se você não souber trabalhar ele rasga. Né? O tecido ele é mais rígido, é mais fácil de aplicar. Agora, papel e adesivo eu não me atrevo. Pra ser muito sincera. Também não. É uma coisa que é um investimento que vale a pena para depois você não perder dinheiro, porque assim, você jogar fora o dinheiro de um papel de parede ou desses adesivos que você pode ter comprado errado, ou então ficar com um negócio mal feito em casa, não vale a pena. Mal feito não adianta, né, gente? É melhor não fazer. Exatamente. É melhor não fazer. Camila colocou aqui outra coisa. Opa, voltou. Voltei? Voltou, você deu uma travada aqui, mas voltou. A Camila falou assim, outra coisa que achei também, que era isso tudo bege e branco. Hoje coloquei cor, aí muda totalmente o quarto, sem dúvida alguma, né? Isso é uma coisa que a gente está falando muito com as meninas lá do curso nosso, né? A Neuza está aqui vendo, que é a gente saber eleger as cores certas para cada cômodo, né? Porque você colocar cor num cômodo, você muda, só em você mudar as cores dos elementos decorativos, você tem um outro espaço totalmente novo. E aí não é só para quarto, gente, é para qualquer ambiente. Qualquer ambiente. As cores fazem muita diferença, elevam o astral ou abaixam, desanimam. Então, assim, cor é uma coisa que você precisa realmente estudar antes de escolher, tá? Porque tem cor que influencia você para introspecção, deixa você um pouco triste. Então, tem que ver essas cores. Na verdade, são assim, uns tons mais acinzentados, escuros, podem trazer essa sensação. Então, procure colocar em quarto de criança cores mais bases, mais claras, de preferência realmente tons mais pastéis para crianças pequenas, não tão colorido para criança bem pequenininha, bebê. Realmente não é bom colocar muito colorido, porque pode agitar a criança que é bem pequena ainda. Então, isso também não é legal. Então, a gente vai acrescentando cor conforme a criança vai crescendo. E também tomar cuidado para não ser um quarto super estimulante. Porque quarto, por mais que seja um lugar para a criança brincar, também é um lugar para a criança dormir. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses detalhes. Cor é super importante.
E também a cor da personalidade do ambiente, para não ficar aquele ambiente neutro e sem graça. Mas a gente sempre tenta botar neutro, tanto que os móveis a gente não botou tanta cor, né? Isso. E aí mas são coisas que você também consegue ir mudando. Mas a cor é realmente uma coisa importante a se pensar. Mas olha só como uma plantinha lá no canto consegue deixar um ambiente mais interessante. Os livrinhos, olha só que não tem nada demais, gente. Essa caixa aqui preta e branca é uma caixa de melissa. Ninguém nem percebe, ó. Tá vendo? Um vasinho, anjinhos, bonequinha, caixa, tá vendo? A decoração em si já é colorida. Então, assim, a gente tem que botar pequenos pontos de cor, é importante. Quarto muito neutro também. Para criança, eu acho que não combina tanto. Mas a gente tem que ir pensando na tonalidade das cores. Isso. Eu aqui, se você reparar, os tons de decoração de Cauã são bem primários, né? Lá nos quadros mesmo dá para ver. São o vermelho, o azul e o amarelo, né? Que eu tenho aqui no nicho, que são as cores bem primárias. E aí aquela coisa, né? Ajuda a estimular, né? Mas como eu botei só em quadros, em elementos pequenos, ele acaba não sobrecarregando o quarto. Eu gosto muito dessa composição para menino, de misturar diversas tonalidades. Na verdade, eu não gosto muito daquela coisa de você botar tudo numa cor só. Eu acho que tem que ter esse mix, essa mistura, porque você não fica preso, né? Eu hoje estou com essa roxa azul, amanhã eu posso botar uma outra cor totalmente diferente que vai continuar combinando. Enfim, quarto tem muito essa coisa de você trocar roupa de cama, né? E aí, se você não fizer uma coisa que seja uma coisa neutra, né? Uma base neutra, você vai viver sempre tendo que comprar roupa de cama na mesma cor. Já parou pra pensar nisso? Né? Porque não combina. Ou então, doido. Fala. Ou saber combinar as estampas. Exatamente. Não é tão simples, né? Agora, olha só, deixa eu mostrar agora rapidinho a questão da cortina aqui no quarto de Júlia. Aqui o lugar que a gente tem ar-condicionado que tinha, né, no apartamento é aqui embaixo da janela, tá vendo? Então, o que a gente fez? Eu não curto cortina curta. Não curto cortina curta, ficou ótimo. Não acho que fica bonito, inclusive, porque entra aquela luz por baixo. Então, assim, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um blackout de rolô, tá vendo? Que aí, o blackout, à noite, se eu precisar ligar o ar-condicionado, eu desço o blackout e as cortinas ficam do lado, assim, ó. Abertas. E aí o blackout eu desço. E aí, no dia a dia, como aqui também não é uma visão muito bonita, que tá vendo aqui aquele coisa central do prédio, inclusive, a Dônia lá em cima. O quarto de Gabriel é ali. O que eu faço? Eu vou, mas olha só como que fica muito mais bonito uma cortina inteira do que se fosse uma cortina no meio, sabe? Cortina também é uma coisa que faz uma diferença muito grande no ambiente. Sem dúvida. Sem dúvida. Faz muita diferença. Até pode cortina curta em quarto, pode, mas que fica muito mais bonito. A cortina até o piso fica. Inclusive, aí temos esses casos, como o caso de Cauã. Quando a cortina é em cima da bancada, ela tem que parar ali, né? Tem um limitador, vamos dizer assim. Isso. E aí, assim, né, diferente do de Júlia, eu não botei blackout. Eu aqui comprei um tecido mais encorpado, tá? Porque, na verdade, assim, né, criança, pelo menos ele aqui, ele nunca teve problema. Eu posso abrir o quarto dele todo de manhã, que ele vai continuar dormindo. Entendeu? Ele não tem aquele sono tão leve. Então, a cortina fica assim, direto, fechada, desse jeito que eu prendi, amarrei ela no meio, né? Eu não joguei ela pro canto, eu amarrei ela no meio. E aí ela fica assim, direto, tá? Porque pode amanhecer o dia, se ele quiser dormir, ele vai dormir até as 10, até meio-dia, se deixar, entendeu? Dependendo da hora que ele dorme. Mas essa luminosidade que entra aqui no quarto dele não atrapalha. E vou te dizer, porque assim, assim como você, que a janela do quarto é para a área de ventilação, aqui na minha casa também é. Aqui é um jardim de inverno, né? Um jardim aberto que eu tenho. E aí não bate aquela insolação nem do sol da manhã, nem o sol da tarde.
Então é aquela... Tá vendo? Eu tô com a luz aqui acesa. Diz Ah, isso. Olha, eu vou apagar a luz pra vocês verem. eu também tô com a luz acesa. É muito escuro. Quando a gente pega, né, essa janela que não tem uma iluminação direta, propriamente dita, a gente tem essa questão de ter um ambiente um pouco mais fechado, né, vamos dizer assim. Amore, 53 minutos, faltam 2 para terminar. Alguma consideração final aí para a gente fazer para o pessoal? Deixa eu passar aqui rapidamente, ver se tem mais algum comentário. Pergunta aí. Não, aqui o pessoal mesmo interagindo com a gente. A Nath falou que a instalação do tamponamento que a gente fez para o quarto de Theo não ficou caro, é uma coisa que a gente consegue dar uma boa economizada. A Dani e a Camila disseram que estavam conversando sobre as cores mais cedo. Paula falando aqui que ama cortina, compõe o quarto. É exatamente isso. Não gosto de cortina colorida porque acho que cansa. Cortina colorida você tem que ter muita personalidade, tá? O seu ambiente tem que ter essa questão mesmo de você puxar para você botar uma estampa. Eu prefiro também a questão mais neutra. Aqui eu botei uma cortina mais fechada porque combinava com o quarto, né? Eu fiz esse listrado em preto e cinza. Mas se não fosse, o resto da minha casa toda a cortina é lisa.